Olá pessoal, aqui é o Ivan e a notícia é que ontem faleceu o ex-coordenador do MBL de Niterói, o Vinícius Hayden, conhecido como Vinícius Zizá, né? A gente chamava ele de Zizá e ele não ficou conhecido por isso. Não ficou conhecido pelo curto tempo em que ele ficou no MBL, porque ele decidiu sair do movimento muito rapidamente, afinal, brigar com o Bolsonaro atrapalhava sua carreira política. Ele achava que ser anti-Bolsonaro não iria garantir que ele conseguisse galgar posições de importância e de poder. Era um politiqueiro. Ficou no movimento por um tempo, eu cheguei a conhecê-lo, aí ele saiu e foi trabalhar direto com o Gabriel Monteiro, com a turma do gado, para ficar fazendo sensacionalismo. E aí parece que ele brigou com o Gabriel Monteiro e começou a denunciá-lo sobre várias coisas. Denunciar que ele abusava dos funcionários, que ele, sei lá, comia todo mundo. Fazer várias denúncias e aí apareceu morto. Morto num acidente de carro. Muita gente vai dizer que isso aí tem todo o cheiro de uma queima de arquivo. Mas é no mínimo estranho você queimar o arquivo de alguém que já depôs e já entregou para a polícia, né, entregou para as autoridades todas as provas ou supostas provas do que estava alegando. Bom, no Rio de Janeiro a gente nunca pode achar que alguma morte, assim, essas circunstâncias misteriosas são causalidade simples, são mera coincidência. No Rio de Janeiro você sempre pressupõe que existe algum interesse escuso e na maioria das vezes criminoso por trás da morte de alguém em acidente de trânsito, acidente misterioso ou qualquer coisa assim. A política do Rio de Janeiro tem sido feita assim há muito tempo, há muitos anos ela tem sido feita dessa forma. Eu lembro na época do impeachment, isso é uma história que eu sempre conto aqui no canal, na época do impeachment, quando a gente pressionava os deputados para votar a favor do impeachment da Dilma, no Rio de Janeiro a gente tinha que ver qual deputado que a gente podia pressionar, né? Se a gente podia ir na porta da casa de um sujeito fazer panelaço. A gente não, né? Eu não, porque eu nunca fui no Rio fazer isso, eu fazia aqui em Minas, mas tinha que ver se o pessoal do Rio podia ir na porta da casa ou colocar o nome de fulano ou ciclano no cartaz, porque às vezes fulano era um que gostava de metralhar a porta da casa dos outros, que gostava de sumir com gente. A política lá da Baixada parece que já se convencionou por funcionar assim no Rio de Janeiro. Tudo na base da ameaça, do crime, da sacanagem. Então a gente não pode dizer que isso aí, né, foi só um acidente, descartar a possibilidade de uma intervenção externa, mesmo que a mulher que estava junto com o Vinícius no carro tenha dito que não houve intervenção externa. Eu, particularmente, não acredito que tenha sido uma coincidência. E tampouco acho que faça sentido dizer que foi a turma do Gabriel Monteiro. É ridículo. Eu não vejo esse tipo de coisa. Claro, posso me surpreender. Eu não boto minha mão no fogo por essa turma da política do Rio nunca na minha vida. Mas eu não acredito que alguém iria fazer uma queima de arquivo de alguém que já depôs e entregou as provas. Para mim faz muito mais sentido aquela teoria de que o próprio pessoal que estava pagando o Vinícius, que estava trabalhando com ele para ferrar o Gabriel Monteiro, todo mundo sabe que isso aí estava acontecendo. É muito mais fácil que eles, né, máfia do reboque, o pessoal de milícia, tenha participado de alguma ação escusa, de alguma ação misteriosa para fazer uma queima de arquivo. Ou realmente, pode ter sido que o Vinícius tenha acelerado demais na curva, afinal ele era um imbecil. Né? Sujeito imprudente, um sujeito arrogante, com problemas de caráter um pouco... Né? Problemas de caráter. Então realmente ele pode ter sido só um babaca descuidado, dirigindo de maneira imprudente no trânsito, rodando lá na curva e se estrepando. É possível também. Mas pra mim, pro Ivan, não dá pra se acreditar que um acidente assim no Rio de Janeiro é a mera coincidência. Política no Rio é feita na base do crime. O tráfico no Rio, pessoal, o tráfico, a milícia, eles
dominam a política daquele estado. É um dos estados mais importantes do Brasil, nossa ex-capital, uma das cidades mais populosas, com um PIB gigantesco, dominada quase que integralmente pelo crime. Existem áreas no Rio de Janeiro onde as pessoas não podem entrar porque lá não existe a vigência do Estado de Direito brasileiro, da Constituição de 88. Não. O que existe lá, as leis vigentes são ditadas pelo, sei lá, pelo Juninho do Morro, pelo Zezinho Pipoco, por um bando de vagabundos que devia estar comendo capim pela raiz, mas graças às nossas autoridades incompetentes, complacentes e muitíssimas vezes corruptas, continuam a tratar os seus territórios como se fossem estados paralelos, né? A favela é como se fosse um enclave estrangeiro dentro do Brasil. O Brasil não consegue garantir a sua soberania nem dentro do seu próprio território. A verdade é o seguinte, pessoal. O Brasil só não pode ser considerado um estado falido por causa disso, porque o Brasil é grande e mantém a soberania na maior parte do seu território. Mas se o Rio de Janeiro, imaginem só, que o Rio de Janeiro fosse um país, ele seria considerado um estado falido da mesma categoria da Somália. O Rio de Janeiro seria considerado um estado completamente incapaz de garantir a sua soberania. Porque grandes áreas de lá são dominadas por traficante, miliciano, esse bando de canalha e de corno, que, como eu disse, devia estar comendo capim pela raiz, mas que muitas vezes tem parceria com o poder público. Eu não sei os números exatos disso, eu nem sei se existe um levantamento exato, mas eu tenho certeza que uma porcentagem grande de políticos na Câmara Municipal do Rio e na Assembleia Legislativa do Rio, eles são eleitos e trabalham para garantir interesse de crime organizado. Eu consigo garantir que é coisa de 2 dígitos, coisa de 10 a 20%, talvez mais, devem ter sido eleitos para garantir interesse de crime organizado. Não tenho o número aqui, estou fazendo suposição, mas tenho certeza. Certeza absoluta que uma parcela grande lá está interessada em garantir interesse de bandido, interesse de criminoso. Então esse caso da máfia do reboque, do Gabriel Monteiro, né? Isso aí é só a ponta do iceberg. Se o Gabriel Monteiro está realmente combatendo a máfia do reboque, os caras vão ameaçar a gente, vão matar, vão subornar. Teve um assessor lá do Gabriel Monteiro que, não, nem sei se foi o Vinícius, mas que foram encontrados milhares de reais lá, centenas de milhares na casa dele. De onde veio esse dinheiro? Ninguém trampando como assessor consegue juntar no fundo do colchão, né, enfiar na bunda 200, 300 mil reais. Não existe isso. Né? Então, gente, a questão política do Rio de Janeiro é extremamente séria. Essa coisa do Gabriel é só a ponta do iceberg. Vinícius morreu agora numa circunstância misteriosa. Eu acho que foi queima de arquivo de alguém. Né? Posso estar errado, mas... Com o Rio a gente tem sempre que trabalhar com a hipótese de que o crime está por trás das coisas. Porque lá o negócio é feio. Lá o negócio é horroroso. Bom, com o patrocínio do motoboy arrombado, encerro esse vídeo. Um abraço para todo mundo. Não deixem de se inscrever no canal, clicar no sininho, no joinha e até a próxima.